Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai gravar a segunda parte de média aritmética, né? Que a gente viu na semana passada. Média aritmética, aí a gente viu exemplos para média simples, né? Que é o somatório dos valores dividido pela frequência, ou seja, a quantidade de valores somados, né? Depois a gente viu média ponderada, né? Que é aí quando se tem dois valores, e aí a gente faz a multiplicação, né, conforme o exemplo até que eu passei sobre a questão de uma prova que no bimestre, tendo duas avaliações, eu posso colocar pesos em cada uma das avaliações, né, lembram disso? E aí eu posso gerar a média final, né, da nota do aluno. Lembrando que tem também o exemplo do livro, né, que ele colocou, que aí vocês devem estar lembrados do vídeo da semana passada. E aí eu venho para a segunda parte, que é o que ficou faltando para a gente finalizar a média aritmética. Então agora a gente vai falar sobre média aritmética dentro do intervalo, né, agrupado, aliás, dentro do intervalo da disposição de frequência com intervalo de classe, conforme essa tabela aqui. Então, olha o exemplo que ele utilizou. Um professor de estatística registrou a idade de seus alunos em dias, né? Ele fez uma regra de 3, não passou aqui qual o cálculo que fez, mas ele fez uma regra de 3 de acordo com o ano, né? A quantidade de dias. Então, por exemplo, na tabela temos o número de alunos, 12 alunos, em que a sua idade, de acordo com a regra de 3 que o professor executou, estaria dentro desse intervalo, de 230 a 250. 9 alunos, quando falou sua idade e aí fez essa continha, percebeu-se que os valores das idades, né, em dias, estaria dentro desse intervalo, e assim sucessivamente. O total de alunos, né, que tinha na turma, são 50 alunos, né? Então, como é que ele vai fazer uma média aritmética, né? Quando se tem uma tabela com frequência com intervalo, né? Uma tabela de frequência com intervalo, igual está aqui. Lembrando que na aula a gente viu, quando tem esse símbolo aqui, que é um risquinho, é sinal que o 230 está incluso e o 250 não está incluso. Então, quando eu venho para a linha de baixo, o 250 entra, né? Porque o risquinho está para o lado dele. E o outro lado, como não tem risquinho, o 270 não entra. E assim sucessivamente. Pode reparar que o final, ele é início na próxima linha, né? Então, a gente tem essa tabela aqui, que é, na verdade, a frequência com intervalo de classes, né? Pronto. Então, como é que faríamos a média aritmética dessa tabela, utilizando essa tabela? Bom, primeiramente eu informei a vocês que quando se tem o x com risquinho em cima, está se falando de média aritmética, né? Pode ser simples, ponderada, ou se não, no intervalo, né, de frequência. E aí, aqui esse símbolozinho que é média aritmética é igual a somatório, que é esse m deitadinho, ou seja, é um conjunto de números somados, né, e depois dividido por n. Então, observe aqui na tabela abaixo. Primeiro, esse xi, esse fi é a frequência, a quantidade de alunos. Então, fi vai ser toda essa coluna aqui. E o xi vai ser o termo do meio do intervalo. Então, se eu observar aqui, ó, os intervalos, né, de todas as linhas, ele tem a mesma amplitude, que é de 20, né? Então, o termo do meio, nessa primeira linha, é 240, porque eu tenho 230 e 250. O termo do meio, 240. Na de baixo, eu tenho 250 e 270. O termo do meio é 260, né? Então, eu vou pegar esses termos do meio, linha após linha aqui, e mencionar isso numa coluna à parte, igual está sendo observado aqui no exemplo, né? Bom, diante desses valores, após colocar, né, o número do meio, né, o intervalo do meio das idades, eu vou fazer a multiplicação. Então, eu tenho a frequência de alunos, que é o FI, que é o F1, na verdade, vezes o X1, que é o primeiro valor, 240. Quando eu faço essa multiplicação, a gente tem 2.880. E vou fazer esses cálculos de multiplicação com todas as linhas. Então, cada linha que eu fizer a multiplicação do F pelo X, eu vou ter o resultado aqui, como apresentar aqui no final. Tá certo? Então, chegando na última linha,
a gente pega agora todos os valores, né, que a gente calculou, soma, e aí dá um valor de 14.260 e depois divide por N. E quem é N? É a quantidade de alunos, que no nosso caso aqui são 50 alunos. Quando faz essa divisão, 285,20, né, não dá um valor exato, mas eu posso escrever dessa forma aqui, 285 meses completos, né, e 6 dias, tá certo? Então, esse valor é a média aritmética dessa tabela, quando a gente fala de tabela que é do formato distribuição de frequência com intervalo de classe, quando tem assim, ó, um intervalinho, não é um número igual anteriormente, não é como a gente viu nos outros exemplos, quando a gente tem a tabela aqui, ó, por exemplo, é o número de irmãos, número de alunos, né? Não é intervalo, aqui é um número mesmo, inteiro, né, e único. Então, nesse caso, como é intervalo, a gente teve que pegar o termo do meio para gerar um número, né, único, inteiro, e multiplicar por esse número que seria a frequência, a quantidade de alunos por linha, né? Bom, depois dei uma olhadinha nesse material e também nos outros que eu postei, e vou postar também um exercíciozinho junto com esse vídeo, para caso alguém queira exercitar, para ficar à vontade. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá certo? Boa tarde.